Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bem, dia de fortes emoções aí, né? Não sei o quanto que todo mundo já tá sabendo de detalhes do resultado, né? Mas, enfim, a gente vai passar daqui a pouco por isso e vamos falar de 1000 reflexos que acontecem em decorrência desse julgamento, né? Primeiro, eu queria agradecer aqui a presença da Juliana, nossa sócia de planejamento tributário, e do André, que é o nosso gestor do contencioso tributário. Fique à Boa vontade, pessoal, noite, pode dar oi. pessoal. Oi, Boa pessoal, noite, tudo bem? pessoal. Boa. Bem, contextualizando um pouquinho, né, rápido, sobre o que estava em discussão hoje, né? A gente teve o início do julgamento ontem sobre os embargos de declaração da Procuradoria referentes à exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS, né? Esses embargos de declaração foram apresentados em relação ao acórdão do Supremo de 2017, 15 de março de 2017, que é um marco importante aqui para como as coisas evoluíram, né? E a Procuradoria ela buscava reverter a decisão ou mitigar o risco dela em 3 pontos, né? Primeiro, uma própria reversão do mérito, para que passasse o Supremo a entender que deveria sim o ICMS compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Segundo, que fosse feita uma modulação dos efeitos em decorrência de todo um argumento econômico do lado da Procuradoria de que isso impactaria muito as contas públicas, e a modulação que a Procuradoria pedia era de que a decisão só valesse a partir do julgamento agora para frente, ou seja, seria como se fosse uma mudança legislativa, né? E um terceiro ponto que é o critério de cálculo, né? Ou seja, se a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS deveria ser pelo critério do ICMS destacado, que é tudo aquilo que está na nota e que engloba não só os valores que foram recolhidos pela própria empresa, mas também tudo que foi creditado em relação às fases anteriores do ICMS, ou se o critério de cálculo era o critério mais restritivo que a Procuradoria e a Receita Federal principalmente defendiam, que é o do ICMS pago, né? Aqui a gente vai abordar cada um desses itens com detalhe, né? O julgamento hoje foi bastante rico, a gente teve diversas manifestações interessantes e já começamos a conversar com clientes e perceber diversos reflexos relevantes a serem analisados, né? Basicamente, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje? Que não existe qualquer mudança na tese de exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Segundo, que deveria sim haver a modulação, sendo que essa modulação deve ser aplicada tendo como data de corte o julgamento do Supremo lá em 2017, em 15 de março de 2017. E a gente já vai explicar melhor essa parte da modulação, né? E terceiro, que o critério de cálculo era mesmo o ICMS destacado, que é o critério mais favorável para os contribuintes, né? André, comenta um pouquinho com a gente o que você achou aí de um modo geral do julgamento e algumas questões aí que nós teremos de reflexos nas próximas semanas, por favor. Obrigado, Léo. Bom, o julgamento, eu acho que no geral foi favorável aos contribuintes, né? Havia um grande receio de eventualmente se mudar a tese principal por conta de algum argumento consequencialista em relação a rombo de contas públicas e etc. Então, esse risco a gente superou. O STF confirmou que o ICMS tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, e ainda esclareceu que o critério de exclusão é o ICMS destacado, que era algo que estava claro nos votos da corrente vencedora do julgamento lá de 2017, mas não estava tão claro no contexto geral do acórdão, e que usou-se essa pequena contradição, se é que se pode dizer assim, para forçar uma tentativa de mudança e de reversão de entendimento, quando na verdade estava claro desde o início que era o ICMS destacado. E isso foi positivo porque trouxe uma certa segurança jurídica, né? Porque a Receita Federal e a PGFN batiam bastante na tecla que, na verdade, o critério era pelo ICMS pago. E o terceiro ponto importante foi a questão da modulação. O Supremo, ele utilizou como critério que
a decisão pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS só vale a partir de 15 de março de 2017, inclusive em diante. Essa é a regra geral. O Supremo fez esse corte temporal para que a decisão passe a valer a partir daí, porque na visão dos ministros foi nesse momento que teria, na visão da maioria dos ministros, melhor dizendo, foi nesse momento que teria havido uma mudança de jurisprudência a favor dos contribuintes. Porém, o Supremo ele ressalvou dessa proposta de modulação aqueles que já tinham ação judicial discutindo esse tema, antes de 15 de março de 2017, inclusive, e aqueles que estavam discutindo esse tema na esfera administrativa ou judicial. Então, como é que ficou o resultado no final do dia? Para quem entrou com ação ou com procedimento administrativo, tratando da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, antes de 15 de março de 2017, inclusive, você tem direito a excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS a partir do julgamento e nos 5 anos anteriores à propositura da sua respectiva ação judicial ou no período em que tiver discussão no processo administrativo, porque para esses contribuintes é como se nunca tivesse havido a possibilidade de incluir o ICMS na base do PIS e da COFINS, respeitado o prazo de prescrição que a lei prevê para recuperação de créditos pagos a maior de tributos indevidamente. André, rapidinho, e tem alguns contribuintes, aí é uma exceção, né? Mas tem alguns muito antigos que acabam podendo recuperar até 10 anos, já que até 2005 você podia ter essa recuperação mais estendida, né? Exato. Para alguns contribuintes, inclusive, como o Léo bem observou, para quem tinha ação mais antigamente, o prazo, na verdade, volta 10 anos para trás. Quem entrou com a ação depois do julgamento do Supremo, ou seja, 16 de março de 2017 para frente, para essas pessoas vai acontecer o seguinte: o passado você não consegue recuperar, porque o Supremo usou como data de corte, como regra geral, ou seja, excetuando quem já estava discutindo o tema na esfera judicial ou administrativa, a data do julgamento. Então, você não recupera o passado, mas se você entrou com a ação a partir de 16 de março de 2017, você consegue excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS a partir dessa data, em diante. E aí vão surgir diversas dúvidas em cada caso concreto a respeito de cada uma das situações de cada um dos contribuintes. Então, por exemplo, quem conseguiu na justiça o direito de recuperar os 5 anos anteriores à distribuição da ação, só que a ação foi ajuizada depois de 2017. Então, por exemplo, a ação é de 2017, transitou em julgado em 2019. Em tese, você tem uma coisa julgada que te garante 5 anos de recuperação para trás para se aproveitar. Só que o Supremo disse que, em tese, não. Aí pode ser que surja um novo contencioso em relação a esse tema, que vai demandar ações rescisórias e medidas de litigiosidade da Fazenda para tentar reverter, mas, a princípio, você tem uma coisa julgada que te favorece. Esfera administrativa. Se você discutir esse tema antes, a tendência é que a decisão do Supremo seja respeitada. Se você discutir esse tema depois, a tendência é que a decisão do Supremo seja parcialmente respeitada a partir de 15 de março de 2017. E aí vão surgir vários e vários desdobramentos dessa situação de modulação de efeitos que a gente vai tendo que lidar no caso concreto conforme forem surgindo as demandas. Mas, no geral, é isso. Quem ajuizou ação ou processo administrativo após 16 de março de 2017 tem esse direito de excluir o ICMS após 16 de março de 2017. Quem discutir esse tema já antes consegue aproveitar o passado. Obrigado, André. Nós vamos ter um grupo específico que, inclusive, nós temos ações judiciais que se enquadram nesse cenário, que vai ficar num certo limbo, né? Por quê? Quem ajuizou a ação após 15 de março de 2017, mas teve trânsito em julgado, garantindo a recuperação dos últimos 5 anos, porque era essa a regra que os tribunais regionais vinham adotando, você vai ter um cenário em que a decisão individual desses contribuintes permite a recuperação do passado e a decisão do Supremo no leading case só permite que eles recuperem de 15 de março de 2017 em diante, né? E aí vai se entrar numa outra discussão que tem algumas ramificações importantes,
que é a questão da ação rescisória, né? Para quem não sabe, a ação rescisória é um procedimento que nesse caso seria utilizado pela União Federal, pela Procuradoria, para cancelar aquela decisão individual que a empresa obteve, né, dizendo que aquela decisão não mais se enquadra, não mais se encaixa no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né? Só que existe uma discussão sobre o prazo para essa ação rescisória, né? Existe quem defenda que o prazo seria de 2 anos a contar do trânsito em julgado da ação individual, ou seja, alguém que, por exemplo, teve trânsito em julgado em 30 de abril de 2019, já passou os 2 anos, não vai poder ser objeto de ação rescisória. Ou seja, nesse exemplo, essa empresa poderia recuperar os 5 anos para trás, ainda que o posicionamento do Supremo seja distante, seja diferente, né? Por outro lado, existe uma outra corrente que defende que o prazo da ação rescisória ela é de 2 anos a contar do término do julgamento do processo do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu agora e que ainda teria que transitar em julgado. Então, sob essa outra ótica, a Procuradoria ainda teria um prazo de 2 anos ou mais, até porque isso seria contado a partir do trânsito em julgado, né, para poder entrar com essa ação rescisória. E, além disso, ainda existe um cenário que pode sim acontecer pelo que a gente conhece de Receita Federal, que é a Receita Federal simplesmente começar a não homologar compensações que foram feitas com esse crédito sem entrar com a ação rescisória. E, nesse caso, sendo bem sincero, eu acho que para uma empresa que esteja numa situação como essa, esse seria um ótimo mundo. Por quê? Porque a Receita Federal vindo a glosar as compensações e não entrando com uma ação rescisória via Procuradoria, você passa a ter um argumento forte processual de que ela não seguiu o procedimento correto para anular a sua decisão. Então, nesse caso, ainda que pela decisão do Supremo não pudesse se recuperar os 5 anos para trás, você teria um argumento processual com força para conseguir garantir esse direito. Por mais que, por outro lado, é óbvio, a partir do momento que você tiver rejeições de compensações, você vai ter um contencioso administrativo, vai trazer naturalmente uma dor de cabeça, né? Então a questão da modulação, nós vamos ter essas empresas que vão ficar nesse limbo. Para quem ajuizou até 15 de março de 2017, como o André comentou, tá tudo certo, vai conseguir recuperar o passado, né? E também e aqui tem um ponto interessante do voto da ministra Carmen Lúcia, também quem fez algum procedimento administrativo de recuperação desse crédito, né? Ou seja, olha que reflexo interessante que a gente tem desse tema, né? Se eu tenho uma empresa que ajuizou a ação após 15 de março de 2017, mas que antes de 15 de março de 2017, de algum modo, ela fez algum procedimento para tentar recuperar isso administrativamente, né? Ela tem, digamos, algum movimento perante a Receita Federal nesse sentido, ela teria argumento para dizer que ela está dentro da ressalva, ela pode se proteger pela decisão da ministra Carmen Lúcia, porque ela tinha um procedimento administrativo antes de 15 de março de 2017, né? E uma última peculiaridade também, aí foi num voto do ministro Barroso, ele colocou no voto dele, mas que provavelmente não vai compor o acórdão final da ministra Carmen Lúcia, que além das empresas que tiverem ajuizado a ação ou entrado com algum procedimento administrativo antes de 15 de março de 2017 estariam protegidas, ele colocou também as empresas que já tiveram trânsito em julgado, dando a entender que seriam aquelas empresas que tiveram trânsito em julgado, mas que a data de ajuizamento da ação seria posterior a 15 de março de 2017. Ou seja, dependendo de como esse acórdão sair, da declaração de voto do ministro Barroso, quem teve ainda esse trânsito em julgado pode ser que ainda tenha um argumento nessa linha, né? Então, em relação à modulação, basicamente foi isso, né? Existia um receio de haver uma discussão sobre quórum de modulação, né? Mas como tiveram 8 votos favoráveis à modulação, não teve que se entrar nesse mérito, né? Então, existe segurança sim que, de acordo com o julgamento do Supremo, acabou sendo definido de fato uma modulação inquestionável, digamos, né? E aí, Ju, se você puder comentar um pouco, a gente ainda vai falar a questão do critério de cálculo, do destacado e do pago, né? Mas a gente comentou um pouquinho também sobre o quanto os ministros foram enfáticos
e alguns deles, inclusive, criticaram a postura da Procuradoria, né, no sentido dela tentar reverter por embargos de declaração o mérito da discussão, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que, bom, desde ontem, quando eu achei o voto da ministra Carmen Lúcia excelente, porque como ela foi ponto a ponto rebatendo todos os argumentos que foram colocados pela Procuradoria, conferiu bastante segurança jurídica para o contribuinte naquele momento, né? Porque existia não somente a dúvida de como se fazia o cálculo, mas também se haveria a possibilidade de, por embargos de declaração, discutir essa questão, que, a meu ver, sempre foi mérito, mas ali eles tentaram vestir aquela pergunta, aquela situação, como se fosse um esclarecimento, vamos dizer assim, tanto que os votos que foram desfavoráveis, eles usaram até esse termo, né? Fica explicitado, então, aqui, né? Usaram como se fosse realmente algo que poderia ser julgado naquele momento, porque era um esclarecimento sobre o voto anterior. Então, eu entendo que foi excelente, a maioria dos julgadores seguiu, inclusive o voto dela foi muito elogiado, de forma que isso confere, até para outros casos, a meu ver, um pouco mais de confiança do contribuinte, no sentido de se basear, de se fiar nas decisões que foram tomadas e de que não seria através de embargos de declaração que poderiam se reabrir discussões de mérito. Acho isso importantíssimo, porque era, inclusive, uma das questões para os contribuintes não reconhecerem esse crédito, não ainda não reconhecerem, ou então não utilizarem, etc., aguardarem, ter uma posição mais conservadora, né? E, Ju, nesse ponto, acho que tem dois efeitos muito interessantes, né? Dessa questão de ter decidido de forma clara que o ICMS não compõe a base do PIS e da COFINS, né? Um primeiro deles é os reflexos que isso traz para outras discussões, como a exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS e a exclusão do PIS e COFINS da própria base, né? Por quê? Porque a ministra Carmen Lúcia ela foi muito enfática no sentido de que ela não estava discutindo a inclusão de um tributo na base de outro tributo, mas sim que o conceito que tinha sido adotado no julgamento de 2017 é que o valor de um tributo não configuraria receita ou faturamento, né? Seguindo essa lógica, é muito esperado que se adote o mesmo entendimento para a exclusão do ISS na base do PIS e da COFINS, e também há boas chances disso vir a aplicar também para o PIS/COFINS na própria base, né? Claro, a discussão sobre a exclusão do PIS/COFINS na própria base traz um ponto um pouco mais delicado, por quê? Porque eles vão tentar naturalmente fazer uma vinculação com se tratar um critério, um formato de cálculo, né? Um formato de composição do PIS e COFINS e não, de fato, ter o PIS e COFINS embutido naquela própria base, né? Então, quando se pensa em chances de êxito, a discussão da exclusão do ISS na base do PIS e da COFINS continua tendo mais força, na nossa opinião, do que a do PIS e COFINS na própria base, que tem força e ganhou força ainda com esse julgamento, né? Esse é um primeiro reflexo importante do julgamento do Supremo. E um segundo reflexo que vai começar a cair na visão dos empresários quem tem ação judicial que não teve ainda o trânsito em julgado, antes não podia reconhecer o resultado como um ativo por conta do CPC 25, de ganho praticamente certo e etc., né? A partir do julgamento do Supremo, talvez você tenha uma mudança nesse ponto, né, Ju? Acho que sim. Na verdade, mesmo alguns contribuintes que tinham trânsito em julgado, Léo, eles também não estavam reconhecendo. Como tinha dúvida como seria o voto a respeito da modulação, então, os créditos, porque quando a gente fala em reconhecer crédito, a gente está falando o quê? Do PIS e COFINS pago a maior no passado. Então, a depender de como fosse o voto da modulação, esse crédito poderia não existir, ou poderia ser muito menor do que o esperado, caso fosse calculado pelo valor do ICMS, a exclusão viesse a ser pelo ICMS pago e não destacado. Então, houve muitos casos de contribuintes ou que não reconheceram nada com esse justo receio da modulação, ou que reconheceram somente o líquido, e que nesse momento passam, sim, a ter que decidir
como farão esse reconhecimento agora? Se farão agora, se deveria ter sido feito anteriormente. Eu, particularmente, entendo que... Entendo não, na verdade, digo e observo que a maioria dos contribuintes foram na linha de reconhecer o líquido, tendo um certo conservadorismo, porém ressalvando a parte que já havia sido julgada como realmente certa, né? A gente tinha já uma certeza de que se aplicaria a exclusão do ICMS líquido, pelo menos, né? Esses, agora, eles têm 2 momentos, eles precisam primeiro decidir quando eles vão reconhecer e quando eles vão começar a compensar. E aí, quando a gente fala de reconhecimento, a gente fala de tributação de receita, e quando a gente fala de momento de compensação, a gente também tem que pensar em documentação suporte. Eu acho que isso é muito importante, porque até então a gente estava discutindo efetivamente se a legislação realmente estava em desacordo com a Constituição Federal e se existia ou não esse direito. Confirmado isso, a gente passa para o caso individual de cada contribuinte, que não basta simplesmente ele ter recolhido aquele PIS e COFINS e ter efetivamente tido ICMS que foi incluído nessa base, ele precisa poder comprovar isso. Então, muitos casos eles datam de 15, 20 anos atrás, e aí quais são os documentos, né, nesse momento que vão ser apresentados? Eu ainda tenho as notas fiscais que fazem prova, eu tenho a GIA, quais são os documentos, quais são os valores, como eu reconstituo isso? Muitos contribuintes eu vejo que, inclusive, contrataram especialistas externos para fazer esse tipo de análise e conferir efetivamente qual seria o valor desse crédito. Acho que, então, nesse momento, a gente tem 2 grandes vias. Como eu vou tratar a tributação dessa receita, desse crédito do passado, agora que eu já sei o valor, e também fazer a lição de casa de saber se eu realmente tenho a documentação suporte que me resguarda nesse direito de compensação agora, porque o fisco, com certeza, já que ele não pôde ganhar na questão do líquido ou mesmo da modulação para os grandes casos, certamente ele vai focar muito no momento de tributação e na documentação suporte de cada um. Ju, eu acho que é super importante isso que você colocou. Antes só de eu comentar um pouquinho, eu esqueci para variar, né? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para mandar para a gente ou pelo Q&A ou pelo chat, tá? A gente vai responder isso no final da live, que daqui a pouquinho já acontece. Acho que hoje a gente não vai conseguir seguir tanto o prazo dos 30 minutos, porque tem bastante coisa ainda, né? Mas também não vai se alongar muito, já que não é assim que funciona aqui no Faz Mais Simples, né? Agora, comentando o que você falou, né, Ju? Temos um cenário agora em que a Receita Federal sabe que perdeu a maior parte dessa discussão, né? Com algumas exceções, como a questão da modulação para quem ajuizou após 15 de março de 2017, que aí vai depender muito do caso concreto. Então, é esperado que passe a haver um reforço e uma intensificação em fiscalizações, né? Hoje, quando você olha a maior parte das empresas que já fizeram compensações, de um modo geral, não foram abertas fiscalizações. Há alguns casos, é claro, que já abriram e já começaram a analisar, mas tem muito cliente que não teve ainda qualquer tipo de fiscalização. Então, não tem nenhuma menção nesse sentido por parte da Receita ou da Procuradoria, mas eu acredito que é esperado que a Receita Federal comece a intensificar as suas fiscalizações, por 2 razões. Primeiro, se ela abre uma fiscalização e a empresa não acabou de utilizar o crédito, ela consegue interromper a utilização do crédito e a empresa só pode voltar a utilizar o crédito após o término da fiscalização. Esse é um ponto relevante, ou seja, empresas que ainda têm um crédito acumulado significativo para utilizar podem ter esse problema no meio do caminho e terem que atender uma fiscalização rapidamente para conseguir fazer com que isso destrave novamente suas compensações. E é claro que a Receita Federal vai agir de uma forma bastante inflexível e contundente a favor do entendimento dela e vai exigir ali tudo que ela entende necessário de documentação. Então, certamente, nós teremos novos contenciosos sobre o que é preciso ter ou não de documentação. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, se ela não tem mais como ganhar no argumento jurídico,
Se já ficou claro que a exclusão é do destacado e que quem entrou com a ação antes de 15 de março de 2017 pode recuperar o passado, fato é que ela vai começar a focar na questão do suporte documental. Então, é também possível que comecem a haver rejeições de compensações pelo fato dessa documentação não ter sido apresentada, pelo menos não de acordo com o que a Receita Federal entende correto. Então, se tem aqui uma sugestão que a gente coloca para todos os nossos espectadores tomem esse cuidado, além de todos esses pontos que a Ju comentou, de tributação de resultado, de procedimento administrativo para reconhecimento, habilitação de uma outra parte do crédito ou para retificação de algum ajuste no Perdicomp, etc. Tomem muito cuidado e foquem nessa questão da documentação. Por quê? Se vier uma fiscalização rápida e essa documentação não estiver preparada, vai entrar num contencioso administrativo mais delicado e vai gerar diversos outros reflexos, né? Então, acho que esse é um ponto bastante significativo para a gente ter cuidado. Agora, uma outra questão que também já recebemos alguns questionamentos é como fica para aquelas empresas que possuem ação judicial agora, se elas já poderiam começar a utilizar o crédito ou não, e para aquelas que não ajuizaram a ação, se elas teriam que ajuizar uma ação ou se elas teriam que aguardar, ou se elas poderiam já tomar o crédito administrativamente. André, você pode comentar isso um pouquinho para a gente? Por favor. Claro, Léo. Então, para quem não ajuizou a ação, o que acontece? A decisão do STF ela tem efeito para as partes em que ela foi proferida, né? Só que ela é de observância obrigatória perante o Poder Judiciário. Então, o que é o mais conservador? Considerando que, naturalmente, a decisão do STF não se aplica para todo mundo, o ideal é que quem não entrou com a ação entre nesse momento para já começar a garantir o seu direito de não perder créditos por conta de prescrição e etc, etc. Existe a possibilidade de tomar esse crédito sem ação judicial nenhuma ou sem autorização judicial, etc? Existe, só que ele também vem com um certo risco. Que risco que é esse? Se a Receita, sabendo que a decisão do Supremo não tem efeito para todo mundo e só para as partes do processo, se você tomar esse crédito administrativamente, ele tende a ser questionado. Isso vai gerar um contencioso administrativo que pode chegar no CARF e o CARF pode decidir, com base numa regra que existe hoje no regimento do CARF, de que ele tem que se submeter à decisão do Supremo, e aí, após um contencioso administrativo robusto, você conseguiria ter o seu direito de crédito garantido. Só que esse ponto não dá para cravar. O CARF, no momento em que chegar essa discussão lá, ele pode se valer do argumento de que a PGFN ainda está recorrendo, entrou com outros embargos, de que a PGFN ainda não se submeteu à decisão do Supremo, porque precisa de um ato da PGFN para que as decisões em repercussão geral sejam obedecidas pela PGFN e pela Receita, e aí o processo no CARF se encerra de uma maneira desfavorável ao contribuinte e pode acabar tendo que ser proposta no futuro uma nova ação judicial. Então, para essa situação que você comentou, Léo, o conservador, o ideal é entrar com a ação judicial considerando a eficácia subjetiva, vamos dizer assim, limitada da decisão do Supremo. Para quem gosta, vamos dizer assim, de assumir um pouco mais de risco, dá para tomar esse crédito administrativamente, sabendo que tem chance dele ser questionado, disso gerar um contencioso administrativo e de, eventualmente, até gerar um contencioso judicial depois. Obrigado, André. É interessante isso e fica aqui como a nossa recomendação, né? Primeiro, nós estamos numa situação positiva. Existia muito receio de como ia ser esse julgamento e como o Supremo poderia se inclinar de uma forma favorável à Fazenda Nacional pelo momento de pandemia que nós estamos vivendo e por todo aquele argumento terrorista econômico que a Fazenda sempre apresentou, né? Agora, felizmente, e assim, de novo, é um julgamento louvável do Supremo, porque eu achei interessante um ponto
que alguns ministros que haviam sido desfavoráveis à tese lá atrás, eles mesmos deixaram claro que embargos eles não poderiam tratar e querer reformar a decisão. Então, houve muita segurança jurídica sob esse viés. E ainda alguns ministros que tinham votado de forma desfavorável acabaram votando pelo ICMS destacado, por exemplo. Ou seja, não houve ali uma análise tão econômica como sempre a Procuradoria busca. E algumas críticas bem contundentes, né? O ministro Marco Aurélio chamou a Procuradoria de negligente em dado momento, né? Então... Só que, ótimo, agora existe um crédito que durante 20 anos os contribuintes lutaram e que acabou sendo reconhecido. Tem que tomar muito cuidado com os próximos passos. Tem que avaliar cada detalhe do que vai fazer. Por quê? Porque agora, utilizando um jargão popular, o contribuinte está com a faca e o queijo na mão. Ele tem o direito ao crédito. Ou seja, o que pode trazer de problema para ele? Ele fazer uma utilização errada. Ele não ter os documentos, por exemplo, para comprovar o crédito, ou ele fazer uma retificação, se ele optar, por exemplo, algum contribuinte que... teve até uma situação, né, que a Ju estava comentando comigo, eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples. Digamos que um contribuinte teve trânsito em julgado em janeiro de 19. Só que janeiro de 19 para frente, como existia uma discussão sobre o critério de cálculo, ele optou por usar o critério mais conservador, o ICMS pago. O que esse contribuinte tem que fazer agora? Ele vai olhar para trás e falar, olha, de janeiro de 19 até maio de 2021, eu tenho que aproveitar e recuperar o crédito adicional, né? A diferença entre o ICMS pago e o ICMS destacado. Nesse momento, por exemplo, precisa tomar cuidado com os procedimentos, com as certificações, com a forma de utilização desse crédito, porque senão nós já vimos, e aí, contando de algumas discussões antigas, provavelmente algumas delas já passaram no radar dos espectadores, nós já vimos muito caso de empresas que tinham um crédito bom, como a discussão do PIS/COFINS, da ampliação da base de cálculo da 9718, aquela discussão antiga de PIS/REPIC dos decretos 2445 e 2449, que tiveram ações judiciais e administrativas que se prolongaram por décadas, porque em algum momento fizeram um procedimento administrativo errado ou deram ensejo a um questionamento por parte da Receita Federal. Claro, é 1000 vezes melhor você ter utilizado o crédito e vir o questionamento do que você não ter utilizado o crédito, mas é preciso agir com compliance nesse momento. É preciso ter muito cuidado, como a Ju comentou, a questão da tributação do resultado, a questão da lógica que foi adotada, né? Se a empresa acabou assumindo o ICMS recolhido primeiro como resultado e que agora ela vai assumir o ICMS destacado, em que momento que ela vai fazer essa diferenciação. Empresas que estão, por exemplo, agora no regime de estimativa mensal de imposto de renda anual e que talvez tenham que recolher um valor significativo dessa diferença. Então, tem muitas situações que acabam, digamos, tangenciando a discussão do ICMS na base do PIS e da COFINS e que certamente vão passar a ter os holofotes da Receita Federal e da Procuradoria. Então, é muito, muito importante que as empresas olhem e tenham essa clareza, estudem esse tema e tenham segurança de que estão agindo da forma mais conservadora possível, inclusive, como nós comentamos antes, na questão do dossiê dos documentos para comprovar que aquele crédito existe, porque provavelmente a Receita Federal vai começar a se atentar e fiscalizar mais esse ponto, né? E, Léo, eu tenho um ponto aqui que eu acho que além de tudo, a forma como você declara pode ter um impacto, inclusive, em questão de obrigação acessória, que podem causar multas bem relevantes, principalmente considerando contribuintes que vão declarar agora valores enormes, numa estimativa, por exemplo, e aí um valor que efetivamente não seja o correto pode dar ensejo a uma multa importante, né? Com chances de êxito bons, inclusive, para a própria Receita Federal. Então, essa parte do compliance da empresa tem que ser realmente revisada e com todo carinho, com todo conservadorismo, porque ainda existem multas importantes que podem se aplicar aqui. Né? Exato. E aqui eu vou fazer um último comentário, aí a gente passa para as perguntas, que as empresas têm que, lógico, agora tem mais tempo para avaliar isso, né? Mas as empresas têm que tomar cuidado também com a estratégia de recuperação desse crédito. Por quê?
Porque existem empresas que não possuem mais um volume tão significativo de débitos, que faz com que, ainda mais o crédito sendo calculado pelo ICMS destacado, que faz com que elas demorem um tempo relevante, alguns anos, para consumir esse crédito. E aí a gente entra em outra discussão, né? Existe um posicionamento restritivo da Receita Federal de que você tem que utilizar todo o seu crédito dentro de 5 anos a contar do trânsito em julgado da sua ação. O STJ já tem alguns acórdãos favoráveis no sentido de que não é exatamente isso, que a prescrição, nesse caso, ela é contada para você começar a utilizar o crédito e que, se ficar evidenciado que a empresa não agiu não teve inércia, não agiu de uma forma, não deixou de agir, na verdade, que ela, então, tem o direito de continuar utilizando depois desses 5 anos. Mas é claro que aqui nós estamos falando de uma discussão com argumentos para os dois lados. Então, é preciso fazer também uma avaliação da amortização desse crédito, né? De um estudo de como ele vai ser consumido e como algumas empresas seguraram durante alguns anos. Tem empresa que já teve trânsito em julgado em 2019, segurou por uns 2 anos para utilizar o crédito, vai começar a utilizar agora, precisa ter essa atenção também, porque se acabar deixando para utilizar esse crédito, uma parte dele, mais de 5 anos depois do trânsito em julgado, você acaba comprando uma outra briga possível com a União Federal. Então, tem muitas variáveis aí que precisam ser avaliadas e estudadas para que possa se utilizar esse crédito da melhor forma possível e para que se evite novos contenciosos administrativos e judiciais junto à Procuradoria e à Receita. E aquele último ponto que nós comentamos, a maioria das empresas já possuem tanto a ação de exclusão do ISS da base do PIS e COFINS para aquelas que são prestadoras de serviço, como a exclusão do PIS e COFINS da própria base, mas quem não tem, vale a pena já avaliar esse tema de novo, se entender adequado, ingressar com uma ação judicial, porque as chances de ter uma decisão favorável existem, são bastante consistentes e, óbvio, quanto antes se ajuiza agora a ação, se tem uma recuperação maior do passado, dependendo de como for o julgamento que o Supremo vier a fazer, né? Aqui é bom lembrar que essas duas teses possuem repercussão geral também, né? O Supremo vai decidir tanto a exclusão do ISS na base do PIS/COFINS quanto a do PIS/COFINS na própria base. Bem, partindo aqui agora para as perguntas, eu vi que o Alfeu está com a mão levantada. Alfeu, não sei se você tem alguma dúvida, mas se você tiver, fica à vontade para nos trazer, tá? Enquanto isso, eu vou responder aqui a dúvida da Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Mandado de segurança foi protocolado em 14 de março de 2017 e teve decisão favorável em 25 de abril de 2017. A data que vale seria o protocolo ou a decisão favorável? Seria o protocolo, tá? Então, se o mandado de segurança foi distribuído em 14 de março de 2017, ele está dentro da ressalva da modulação que foi apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a empresa pode sim recuperar os 5 anos do passado. Quem ajuizou a ação até 15 de março de 2017, que foi o encerramento do julgamento originário do Supremo, pode recuperar os 5 anos para trás, tá? Ou 10 anos, se for uma ação lá ajuizada até 2005, né? Quem ajuizou a ação após 15 de março de 2017, aí tem que avaliar especificamente a situação, o caso concreto, porque tem também toda aquela questão que nós já abordamos sobre empresas que possuem o trânsito em julgado, ou seja, uma decisão individual que contrasta com o que o Supremo Tribunal Federal hoje decidiu. E aí é preciso verificar quais vão ser os procedimentos que a Procuradoria e que a Receita Federal vão adotar para tentar desconstituir aquela decisão judicial. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida no Q&A ou no chat, fica à vontade, mas se não tivermos, acho que por hoje é só. Felizmente, aqui um último comentário, né? Felizmente esse julgamento acabou, né? A gente conviveu aí nos últimos anos com uma série de ações judiciais e discussões administrativas relacionadas ao ICMS na base dos PIS/COFINS, parte delas em decorrência de um atraso do Supremo Tribunal Federal em julgar esse tema, né? Foram 4 anos praticamente para julgar esses embargos de declaração. Então, eu fico feliz não só pelo Supremo ter agido
de uma forma muito consistente, com acórdãos louváveis do sentido jurídico, mas também de não ter tido nenhum pedido de vista, não ter tido nenhuma trava que fizesse com que essa insegurança jurídica continuasse. Acho que dentro do possível, por mais que a gente ainda tenha algumas situações específicas como essa, da empresa que teve trânsito em julgado já, mas que ajuizou a ação após 15 de março de 2017, mas dentro do possível, o posicionamento do Supremo acabou sendo bastante claro e vai certamente trazer segurança jurídica e diminuir a quantidade de litígios, né? Então, acho que hoje a gente sai com um pouquinho mais de segurança jurídica aí no sistema tributário brasileiro, né? Ju, você quer fazer algum último comentário? André, por favor, fiquem à vontade. Aliás, um último ponto. André, eu tenho que dar parabéns aqui que ele tinha me falado que o resultado ia ser exatamente esse, ele acertou na lata. Ganhei a aposta interna. Brincadeiras à parte, eu faço das palavras do Léo as minhas. Eu acho que no final do dia o Supremo ele tranquilizou as empresas em relação a esse tema, né? A gente esperou aí quase 4 anos por essa definição, principalmente do ICMS pago / destacado, que era acho que o principal ponto de preocupação, e o Supremo poderia ter simplesmente rejeitado os embargos ou falado que a matéria era infraconstitucional, ou não entrar no detalhe, mas não. O Supremo ele entrou no detalhe e definiu e aclarou que é o ICMS destacado. Então, isso é muito positivo. E a própria modulação de efeitos também poderia ser muito pior do que foi. Então, eu acho que o resultado final é bastante favorável mesmo. Concordo contigo, Léo. Ô, Léo, eu estou vendo aqui que a última pergunta, aqui um comentário falando do processo do ISS da base do PIS e COFINS, já que a gente está falando dessas reverberações, o que ainda as consequências dessa ação, eu acho que a gente também não pode esquecer que também é um momento de olhar a questão da tributação do próprio juro Selic em relação ao crédito, né? Então, da base de cálculo do IR, da CSL e do próprio PIS e COFINS, que são 2 ações que eu acho que agora é o momento de quem ainda não entrou, de analisar, porque tem um impacto grande no valor desses créditos e da tributação incidente. Exato, eu vou fazer um último comentário aqui, pegando um gancho no comentário do Jonathan, né? Na live de ontem, a gente discutiu esse tema, né? Se a modulação que foi feita agora e que agora foi concluída pelo Supremo para 15 de março de 2017, né, fazendo como data de corte, então quem entrou até essa data recupera o passado, quem entrou depois dessa data só recupera de 15 de março de 17 para frente, se isso poderia ser utilizado como data de corte também para as outras discussões que tratam de tributos na base do PIS e da COFINS, como o ISS na base do PIS e da COFINS e o PIS/COFINS na própria base, né? E nesse ponto, juridicamente, seria um absurdo, né? Não tivemos até hoje que nós tenhamos conhecimento, um posicionamento do Supremo aplicando uma modulação, tendo como data de corte um outro julgamento. Mas, obviamente, tem que se tomar um certo cuidado, não dá para descartar uma possibilidade disso acontecer, ainda que nós entendamos que isso é remoto, então tem que acompanhar. Agora, a discussão do ISS na base do PIS e da COFINS e também, possivelmente, a do PIS e COFINS na própria base, eu até acho que tem chances delas irem para plenário virtual, tá? Porque já tem no posicionamento claro do Supremo, talvez eles não entendam necessário que isso venha para julgamento em videoconferência, com debates, com prolação de votos de cada ministro. Então, existe sim a chance, até porque o ministro Fux ele tem essa postura de querer resolver temas relevantes e dar seguimento a eles, por isso que a gente teve uma pauta de tributário no Supremo nesses últimos 9 meses, que foi o que o Supremo não julgou em 10 anos, ele julgou nesses últimos 9 meses. Eu acredito que há boas chances de já termos novidades rápidas sobre a discussão do ISS na base do PIS e da COFINS e do PIS/COFINS na própria base. Então, mais uma vez, quem não tiver ajuizado alguma dessas ações, principalmente PIS/COFINS na própria base, vale revisar esse tema e avaliar se não é o caso de seguir com essa discussão, tá bom? Pessoal, obrigado a todos. Nós ficamos, obviamente, à disposição para qualquer outra dúvida que surja e boa noite. Obrigado. Obrigado, gente.
Boa noite.